Paz com Jesus Cristo. Vamos hoje, de forma breve, compartilhar a palavra. Algo maravilhoso. Vamos sair daqui fortalecidos. Amém? Amém. Começando com a letra P. Pecado. Pecado. É muito importante que tornemos claro o que é pecado. Porque se não houver consciência de pecado, não vai haver arrependimento, não haverá perdão. Perdoado do quê? Para que graça? Para que Jesus morreu na cruz do Calvário? Se nós não tivermos de uma forma muito detalhada, clara, nítida, o que é pecado, nós não saberemos do que nos arrepender. Então, se nós não temos do que se arrepender, Deus não tem do que trabalhar na nossa alma. Porque na área em que nós descobrimos pecado, é na área em que nós vamos tomar uma posição e sermos curados. Amém? Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Então todos pecaram, inclui toda a raça humana, desde Adão e Eva, já geraram filhos com a alma colada na carne e programados para pecar. A palavra pecado no original grego, amartia. Martia marca, errar o alvo. Então nós somos feitos para ter uma comunhão com Deus e viver na dimensão da glória de Deus. Glória. O Marcelo leu, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecer da glória de Deus, não se parecer com Cristo, não ter força para vencer a nossa carne. Então o pecado, ele muitas vezes é visto como atos pecaminosos, mas isso é consequência do pecado, né? Que nem a pessoa fala assim, por que você é toda morena? Ah, é o sol. Não, não é o sol. O sol bateu, o reflexo do sol, que não é o sol. Então assim, o que muitas pessoas chamam de pecados, na verdade são os efeitos do pecado. Porque o pecado mesmo, João 16, 9. Para quem que eu passei? Do pecado, porque não creem em mim. Então o primeiro pecado é a incredulidade. Quando eu não creio em Cristo e não recebo a Cristo, eu fico fraco. O ser humano nasce separado de Deus, igual tem a oportunidade de se unir a Deus novamente. Tem a oportunidade de receber a glória, que é a presença do Senhor. Se ele não ouve o evangelho e não recebe o Senhor, então ele diz, do pecado, porque não crê em mim. Então ninguém está no inferno porque matou, roubou, estuprou. Ele está no inferno porque ele não creu e não recebeu Jesus. Porque se ele recebesse Jesus, Davi estuprou, matou, mas ele foi salvo. Você sabe que os três principais personagens bíblicos eram assassinos. Davi, Moisés e Paulo. Todos os três eram assassinos. Então, ninguém vai para o céu por causa dos pecados, mas porque carecem da glória de Deus. Ninguém está no céu porque não pecou, mas porque foi perdoado, limpo. Então, muitas pessoas falam assim, você vai ouvir alguns problemas, o pecado nos separa de Deus. Não, o pecado não confessado, não renunciado nos separa de Deus. Porque se o pecado nos separa de Deus, então, sinto muito, irmãos, fiquem vocês aí com Deus, porque quem é que pode dizer, me purifiquei de todo pecado, até no íntimo dos pensamentos, sentimentos, desejos, o tempo todo, gente, é só coisa boa, só coisa boa. Cada pensamento um melhor que o outro. Olha, gente, eu tenho cada desejo, cada pensamento, cada sentimento, é tanta coisa celestial. Não é verdade. Nós lutamos contra a nossa carne. Então, é muito importante compreender que as pessoas vão para o inferno não é porque elas vão assassinos. E aí tem aquele nível de pecadinho, pecadão e pecado super extra GG. Se a pessoa cometeu um pecado, essa merece ir para o inferno. Aquela pessoa, não matou, trabalhou, foi honestamente, essa merece ir para o céu. Isso é uma ideia totalmente equivocada. Ninguém vai para o céu porque cometeu pecados menores. A salvação é um presente. Você recebeu Jesus, você é salvo pelo sangue de Jesus. Amém? Salvação não é uma recompensa por boas obras. Salvação é um presente de Deus. Se eu receber Jesus junto, eu recebo a salvação. Salvação não depende do desempenho. A salvação depende do desempenho de Cristo na cruz do Calvário, que pagou para que sejamos salvos, tá bom? Isso é muito importante. São basilares, são coisas importantes. Temos que ter uma fé esclarecida, porque senão nós vamos tentar ser salvos por obras. Aqui nós estamos falando ainda da questão do pecado. Então, amados, muitas pessoas pensam que no céu é aquelas que pecaram menos. Jesus estendeu a graça dele para Hitler. Jesus morreu por todos. Em Tito 2,11 diz que a graça se mostrou salvadores a todos os homens. Mas Hitler não recebeu, não se arrependeu, não se converteu.
Então por que ele foi para o inferno? Porque ele não recebeu Jesus e não se arrependeu. Não é porque ele matou milhões, porque Gengis Khan matou milhões, porque Mao Tse-tung matou milhões, porque aí tem muitos outros, né? Quantos líderes mundiais que mataram muitas pessoas, né? Pol Pot, e tem muitos outros aí que foram realmente homens cruéis. Mas eles, o melhor homem da sociedade, está perdido. Por quê? Porque carece da glória de Deus. O momento que Jesus entra no coração de uma pessoa, ela recebe o presente da salvação. Por causa da presença, não por causa das obras. As obras depois serão computadas para galardão, mas não para salvação. Isso é importante. As obras são computadas para galardão. Somos salvos para as boas obras, mas não somos salvos pelas obras. Amém? Jeremias 4, 22. Pois meu povo é tolo, eles não me conhecem. Eles são filhos insensatos e nenhum entendimento eles têm. Eles são sábios para fazer o mal, porém, para fazer o bem, eles não têm conhecimento. Então isto é o check-up do próprio Deus, que é sábio. Ele não precisa olhar muito um homem para saber como uma pessoa é. Deus diz que o homem, desde a queda, ele é sábio para o mal. Você não tem que ensinar uma criança a ser egoístinha. Não divido. Você não tem que ensinar. O homem, ele nasce programado. Ele é sábio para o mal, mas não sabe fazer o bem. Você pode ver como o bem é uma exceção, mas o mal é que nem uma erva daninha. Você não precisa pedir para a erva daninha nascer no terreno lá. Porque a semente de erva daninha nasce sozinho. Assim o homem está programado para ser o quê? Preocupado, impuro, egoísta, competitivo, malicioso. Isso aí se tornou, infelizmente, o natural. Agora vem o extraordinário para nos dar o mais valente, que vai vencer agora, o valente. Vamos ver ali Jeremias 15, 11. Disse o Senhor, deserto que o teu remanescente será para o bem. Deserto no tempo da calamidade, é no tempo da angústia. Farei que o inimigo te dirija súplicas. Então o que ele diz ali, olha, o Senhor é tão poderoso para pegar pessoas como eu e você, cheio de imperfeição, e fazer, Jeremias 15, 11, a nossa irmã leu ali, ó, de certo te fortalecerei para o bem. Com certeza, ele diz, de certo te fortalecerei para o bem. Por que o homem precisa ser fortalecido para o bem? Ali onde leu o Silvano, o homem é forte para o mal. Agora Deus vai nos fortalecer para o bem. É uma mudança. Nós tínhamos a tendência de ficar preocupado. Quando a gente vai receber unção, é difícil ficar preocupado. Porque a gente começa a lembrar, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Chega uma hora que o natural é confiar. Chega uma hora que o normal é renunciar ao pecado. Chega uma hora que o normal é perdoar. A gente até se sente mal de não perdoar. Você vai rompendo, sabe, Humberto? Vai mudando. E a natureza de Deus vai derramando sobre a sua alma, encharcando a sua alma. E chega uma hora que seus pensamentos, prioridades, sentimentos mudam. Foi o que a irmã leu ali. De certo. De certo quer dizer com certeza, por certo. Eu te fortalecerei para o bem. Amém? Romanos 8, 7 e também o 13. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E no 13, porque se viveis segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Então no 7 ele diz que a carne, mesmo que ela queira, ela não vai conseguir obedecer a Deus. E o diabo diz, opa, quando você ouve uma mensagem, você não sabia de algo que estava errado na sua vida. Não sabia. O diabo diz, agora você tem que parar com isso. Se esforce. Se culpe. Larga isso, senão vai para o inferno. Tá vendo? Então o que nós estamos vendo é o quê? A carne não pode. O máximo que a carne pode fazer é o que, Silvano? Querer fazer. Ela diz, o bêbado chega em casa, não vou mais beber. Não quero mais essa vida. Chega, parei. Outro dia dá um comichão nele.
Porque o homem não pode. Nós somos feitos um pouco menor que os anjos. O diabo consegue nos arrastar. Paulo diz lá em Romanos, não sou eu que faço isso, é o pecado que faz. Eu não quero, mas uma força maior me leva a fazer. Eu não quero ser violento quando eu ver eu sou. Eu não quero ser melancólico quando eu ver eu sou. Eu não quero ser uma pessoa crítica quando eu ver eu estou falando mal do outro. Isso é mais forte. Agora, quando nós nos enchemos do Espírito, nós ficamos mais fortes do que essa tentação. Amém? Então, isso é a força do pecado. Força do pecado. Ellen, leia, por favor, 1 Coríntios 1, 21. Visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana, usou a loucura de nossa pregação, meu Deus, para salvar os que creem. Tá vendo? Então, a solução para o pecado é o quê? A pregação. Porque a pregação ela vai expor o pecado para que haja arrependimento. A pregação não é para humilhar, não é para condenar, não é para culpar. A pregação é o diagnóstico, ela vai apenas expor a ferida para ser tratada. Porque se nós não sabemos, nós vamos continuar fazendo. Então, nós precisamos da pregação genuína que exorta. O que é exortar? Incentivar, encorajar, direcionar o homem para fora do pecado. Exorta, consola e edifica. Conselho completo. Então, o alimento completo é o quê? Proteínas, vitaminas, sais minerais, amém? A pregação genuína é uma pregação que vai tirar você do ponto A do ponto B. Se você entrar na igreja e sair a mesma pessoa, Deus não falou com você. Porque Deus não vai forçar você, mas sabe como é que é, Ellen? Você vai entrar e vai ser confrontada. Um culto que você sai igual você entrou, Deus não falou. Porque Deus nunca vai perder a oportunidade, Humberto. Toda vez que você estiver diante de Deus, que Ele falar, guia-me mansamente. Ele não vai forçar você. Não vai aterrorizar você. Não vai colocar culpa em você. Às vezes o pregador faz isso porque ele está na carne. Ele pega a espada e, em vez de usar contra o lobo, usa contra a ovelha, né? Mas veja. Toda mensagem genuína, ela vai continuar cavando fundo, para tirar essas raízes. Amém? Mateus 7, 23, 24. Leia para mim, por favor, irmãozinho. Jeremias 13, 23. Será que o etíope pode... Etíope que nasceu na Etiópia. Pode mudar a sua pele ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês que estão acostumados a praticar o mal. Aí. Pode o mulatinho lá ficar loiro se ele decidir? É o que está dizendo ali. O etíope é um moreninho da Etiópia. Pode um moreninho falar assim, eu decido, amanhã eu vou ser loirinho. Michael Jackson é um problema dele, né? Mas vamos dizer, sem medicação, eu vou dizer assim, decidir. Pode uma pessoa morena mudar a sua cor da pele? Deus pergunta. Ele diz, pode o leopardo mudar suas manchas? Ele diz também, vocês não podem fazer o bem. Sabe o que é fazer o bem? Eles pensam o seguinte, é trabalhar, não roubar, não matar. O bem que o ser humano tem é trapo de imundície. Sabe por quê? Porque quando o homem caiu, mesmo que ele não faça o mal, no sentido... Sabe, o mal para o homem aqui é matar, roubar. Eles falam assim, eu trabalho honestamente, não mato, não roubo, sou honesto. Esse é o bem do homem. O bem do Senhor é você ser cheio do Espírito Santo para curar enfermos, libertar os cativos, pregar o Evangelho, tirar as pessoas do mundanismo e enchê-los do Espírito Santo. Menos do que isso, Humberto. Você não está fazendo o mal, mas você não está fazendo o bem. Então, o maior mal, irmã, não é o fato de não estar matando e roubando. É não estar curando enfermos, expulsando demônios e não pregando o Evangelho e as pessoas sendo salvas. Então, é o que nosso irmão leu aqui. Leia de novo para nós. Vocês não podem. Esse padrão, ou seja, o homem que veio ter mais semelhança, Humberto. O homem veio ter mais semelhança de Deus, ó. E mais semelhança de Deus. Aí, nós nos transformamos em pessoas medíocres. Aí a gente pega, mas eu sou menos que o Marcelo. Eu não faço o que o Marcelo às vezes se briga, eu não brigo. A gente começa a se comparar. Mas mesmo o melhor de nós é como um espinho. Irmão, se você tem que pular um quilômetro para pular daqui para o céu, sem Jesus, você pula 1 quilômetro.
Aí você vai lá, faz uns exercícios, pula. Você pula 100 metros, cai. Mas tem um outro que pula 200 metros, cai. O outro pula 999 e gruda a mão, aí começa a cansar e cai. Entendeu? Você perder o céu por 1 centímetro ou por 1 quilômetro é a mesma coisa. Todos pecaram e carecem de glória. Sem Jesus, irmã, nós não vamos conseguir chegar no padrão. Nós vamos estar no vermelho diante de Deus. A Bíblia diz que para você ir para o céu tem 2 chances, tem 2 jeitos de você ir para o céu. Vamos ver qual que é a primeira? Você crer que não tem como se salvar, isso que você leu, hein? E dizer, me perdoa, Jesus, cobre com o teu sangue. Eu recebo o teu sacrifício no meu lugar. Tá bom? Ah, mas tem outro jeito. Sabe qual que é o outro jeito? Você nascer, nunca pensar um pensamento ruim, a vida inteira nunca pecar, só fazer o bem e morrer sem nunca ter pecado. Quer tentar isso aí? Isso eu acho que é legal, né? Porque a Bíblia diz que se você guardar todos os mandamentos e quebrar uma vez, você já está condenado. Não adianta ser bonzinho, você tem que ser bom o tempo todo, durante toda a sua vida, e nunca pecar. Ou dizer, não consigo. Diz que o irmão foi lá no escritório do pastor e falou assim, pastor, eu sou uma pessoa boa, eu creio que eu vou ser salvo. Aí o pastor falou assim, é? Ele falou, então vamos ver aqui, vamos fazer um questionário. Você é uma pessoa que respeita sua esposa? Sim, eu trato bem minha esposa, eu não traio ela, cuido dos meus filhos, sou trabalhador. Então, isso merece meio ponto. E como? Aí, vamos ver. E você é uma pessoa que está sempre nos cultos? Eu não falto, eu medito na palavra, eu oro. Mais meio ponto para você. Que mais que você faz? Ah, eu sou uma pessoa de oração, faço boas obras. Mais meio ponto para você. Eu estou com 1,5 ponto, já gastei tudo que... Ah, então é só pela graça. Ah, então é só pela graça. 10 para ele. Entendeu? Agora completou, o sangue completou, tá bom? Leia de novo, por favor, missionário. Doutor. Será que O etíope, que nasceu na Etiópia. Será que o mulatinho, o neguinho... pode mudar a sua pele ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês que estão acostumados a praticar o mal. Sabe qual que é o grande tentação? Você vai num culto e a pregação fala e você fala, gente, eu estou tratando mal minha esposa. Estou sendo um pouco áspero. Olha, essa mensagem me mostrou algo que eu não estava vendo. Eu tenho que ser mais doce. Eu estou muito rude, estou muito cavalo. Pior erro, sair do ponto A do ponto B por esforço. Heitor leu aqui. Não existe 1 milímetro de avanço pela carne. Essa é uma tentação. Você ouvir algo e tentar praticar. Você ouve de Senhor, é verdade, cobre com o teu sangue e me ajuda. E Ele vai te fazer avançar. Não é verdade? Só que muitas vezes nós ouvimos e nos cobramos. É verdade, não estou lendo a Bíblia. Isso aí que ele falou é verdade. Tem que ler a Bíblia, gente. O que é isso? Ah, Carlos, toma vergonha nessa cara. Não, a partir de hoje eu vou começar a ler a Bíblia. Não entendi. Porque a Bíblia não é palavra obediência. É palavra e arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Aí, obediência pela... Romanos 1,5. Obediência pela fé. Aquela que é produzida em Deus de presente para você. Ou seja, o novo desempenho do Silvano, ele está no desempenho 16 por 17, é um presente de Deus. Porque ele foi salvo de presente. Romanos 1,17 diz que é de fé em fé. Ele foi salvo de presente, está sendo santificado de presente e vai ser aperfeiçoado de presente. No momento que no meio do processo, Gálatas 3, Humberto, eu digo, não, agora eu me viro. Eu posso me controlar um pouquinho, eu posso ser menos nervoso, posso ser menos triste também. Ah, o que é isso? Eu vou me ajudar a estar perto. Tudo que nós tentamos nos melhorar depois de ouvir uma pregação é obra morta. Nós temos que nos tornar completamente como criancinhas. Mateus 18, lê para mim. O que significa como criancinhas? Totalmente, inteiramente na graça. Porque o diabo ele usa os 2 polos, né? Aqui está a moderação. Esconder do Silvano o pecado, para que ele tenha legalidade de brecha.
A hora que descobre, Silvano, você tem que mudar, você tem que parar com isso. Você não acredita no evangelho? Para com isso. Né? Aí ele vem para o desempenho. Então, desobediência e obediência. Não. Desobediência, arrependimento e fé. E obediência de presente. Então, quando eu me culpo, eu não sou salvo. Hebreus 4:2. Quando eu me culpo, quando eu escuto uma mensagem e me esforço, eu não estou sendo salvo. Eu estou sendo burro. Porque nosso irmãozinho leu Jeremias 3:23. Vocês não podem. E quem disse isso foi Deus. O que disse Mateus 18, por favor, meu irmãozinho? 1 e 2. 1 e 2? É, pode ler devagarzinho. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles. E disse: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino do céu. Sabe o que dizer jamais? Não é que há uma possibilidade remota, ou é difícil, ou é raro. Jamais quer dizer não. Não mesminho. O grande problema do ser humano é quando ele se torna capaz de santificar-se. Foi o problema da Galácia, que perdeu a salvação por tentar ter um bom comportamento. Ouvia a mensagem e dizia: agora eu juro, parei, agora eu vou mudar. Qual versículo tinha dado para você, Marcelo? Hebreus 4:2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não chegou a ser unida com a fé naqueles que a ouviram. Então a palavra do chama fé. Dependência. Fé é depender do Senhor. Você ouve algo, Ivana? Ai, Senhor, é verdade. Cobre o teu sangue e me ajuda. É isso. Essa é a resposta da terra boa. A terra ruim diz assim: ai, tá me atacando, tá me julgando. Olha lá, esse pastor não tem amor. Outro ouve assim: tá bom, Deus, eu vou mudar. E quando eu mudar, o Senhor me dá aquela bênção. Tá vendo? E o verdadeiro Senhor é verdade. Isso que ele está falando. Eu preciso mudar nessa área. Cobre o teu sangue e me ajuda. Eu vou orar hoje, amanhã e depois de amanhã. Eu vou orar. Amém? Vamos lá. Mateus 7, 23, 24, Ivana. Tiago 25, Silvana. Marcos 4, 20, missionária. Oséias 7, versículo 8 e 9. Humberto. Oséias 7, versículo 8 e 9. 1 João 9, Ellen. Provérbio 28, 13, missionário Heitor. E o Humberto, que não está aqui, se você quiser ler, Humberto, pode ler para nós. Humberto foi Humberto. Depois Esdras 9, 11, 12. Tá? Sabe onde é que está Esdras? Abre a Bíblia, quero ver. Esdras 9, 11, 12. Agora é tão prático que tecla já aparece o livro. Né? Nessa época não tinha isso não, de teclar já apareceu o livro. Vamos lá. Marcos 4, 20, né? Tiago 25, Oséias capítulo 7, versículo 8 e 9, Mateus 7, 23, 24, 1 João 9, Provérbios 28, 13, Esdras 9, versículo 11 e 12, tá bom? Começando ali para a missionária Ivana, Mateus 7, 23, 24. Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que forte. Todo aquele, pois, que ouve muito lindo. estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Que lindo. Então, pecado, pregação, posicionamento. O que é posicionamento? Ouve e pratica. Mas praticar não é mudar o comportamento. Praticar é o que, Humberto? Se arrepender e se voltar para Deus. Muita gente pensa que praticar é você ouvir e sair de lá fazendo. Não. É sair de lá dizendo: Senhor, eu não vou me esquecer dessa palavra, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou pedir imposição de mãos, eu vou misturar essa palavra com fé, e o Senhor vai mudar meu coração. O Senhor vai. E vai pedindo, e Deus vai mudando, e Deus vai descolando a alma da carne. Amém? Tiago 25.
Porém, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo um ouvinte desleixado, glória, mas realizador da obra, este tal será abençoado em seu feito. Então, nós somos bem-aventurados no que praticamos. Não adianta nada ouvir. Ninguém será justificado por ouvir, mas sim ouvir com a intenção de praticar, tá bom? Então, pecado, pregação, posicionamento. E se eu não tiver um posicionamento, eu vou ser enfraquecido. Sabe por quê? Se Deus estende as mãos e eu fico indiferente e não recebo, o diabo se aproveita da legalidade com o diabo. Não foi assim que aconteceu na Bíblia? Quando Deus falou em Gênesis 1:2, e aí veio o diabo? Sempre que você ouvir uma palavra de Deus, o diabo vai vir para dizer, não faça isso, nada a ver. O que tem? Sempre ele vai tentar. Então quem não pratica o que ouve, o diabo vem. Por isso que é posicionamento. Leia para mim, por favor. Marcos 4:20. E estes são os que foram semeados em boa terra. Todos que ouvem a palavra o recebem e dão fruto, uma 30 e outro 60 e outro 100. Tá vendo? Se você se posiciona, você só vai avançando, só vai melhorando, só vai se fortalecendo. Mas se você não se posiciona, Humberto, como é que fica? Oséias 7, versículo 8 e 9. Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros lhe comeram a força, e ele não o sabe. Também as cãs se espalharam sobre ele e não o sabe. Nada a ver, eu sou evangélico, eu me misturo tudo que é do mundanismo, estou sendo enfraquecido, estou sendo que nem um cão que volta para o vômito, uma porca que volta para a lama. Antes de dizer que era pecado, mas agora minha mente está mais aberta, eu descobri que isso não é pecado, isso é pastor, é religião, porque eu já estudei a Bíblia junto com o Alcorão, junto com outros livros de gnose da nova era, e misturei tudo, fiz uma salada, quer saber, eu tenho uma mente muito melhor. E eu descobri que isso não tem nada a ver. E aí o que acontece? Quando você perde o temor, foi o que ele deu, você vai ser enfraquecido. Você teima com Deus, você vai ficando cada vez pior, cada vez mais angustiado. Como é que se sentiu Adão e Eva depois que desobedeceram a Deus? Sentiram mal. Você notou que tem pessoa, irmão, que ela está super bem, ela vai no culto e passa mal? Por quê? Porque a presença de Deus revela áreas que ela não está vendo. Todas as vezes que eu não estava bem, eu ia para o culto e o irmão sentia mal. Eu falei, mas o que é isso? Será que tem demônio lá na igreja? Porque o que é isso? Estou em casa, estou vendo aqui novela, estou numa boa. Estou vendo filme de terror, estou vendo música vagabunda, não vou dizer nada. Vou para a igreja, passo mal? Será que ela tem mais demônica aqui? Não. Acontece o seguinte, é que a palavra de Deus é uma atmosfera. E a glória de Deus, ela se opõe a todo o pecado. Se eu tenho um pecado e estou confessando, me humilhando e cobrindo com sangue, a glória de Deus, o que ela queima? Só as cordas de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ela trabalha por mim, Ellen. No momento que a Ellen se cobre com sangue e diz, Senhor, eu não posso sair desse culto assim. A glória de Deus passa e a Ellen sai melhor. Mas se a Ellen fez assim, pastor, tá cogindo, tá legal. Sai mal. Ai, que essa irmã nesse microfone. Ai, que a saia daquela outra. Ai, porque não perdoa. A mesma água que amolece o ovo, como é que é? Endurece. Não, ela tem. Amolece a vela, endurece o ovo. É, mas a água fervendo. A batata. É. Então a atmosfera gloriosa é assim, Ellen. Você está coberta com sangue, o anjo da morte passa, não te toca. Êxodo 12, 23. O anjo da morte passa, você está coberto com sangue, ele não te toca. Mas você pode pregar, evangelizar, se você tiver brecha. Você vai passar mal no culto, numa reunião como esta, ou ouvindo um áudio. Ai, eu não gosto só do pastor Carlinhos. Eu estou bem, escuto esses áudios e fico, ai, dá um ruim. Será que o problema está na palavra? Senhor, me mostra o que está acontecendo. Porque se está incomodando é porque tem uma brecha. E eu não descobri ainda. Porque a palavra não é para nos derrubar, ela é para nos edificar, nos consolar. Quando, outro dia eu ouvi uma pregação, o pastor Ademar falou sobre isso. Ele falou que ele começou a pregar, a irmã pegou, bateu o salto e saiu. O que se passou? Está falando da minha vida lá? Está me agredindo, me julgando? O que é isso? Você estava pregando a palavra. Ela se ofendeu. Quando eu me ofendo,
ou quando eu teimo com o pecado que eu sei que eu tenho que confessar, começa a passar mal. Lê de novo para nós, Humberto. Oséias 7, versículo 19. Efraim se mistura com os povos. Sim, se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Cru de um lado e torrado do outro. Estrangeiros lhe comeram à força. Ó. E ele não o sabe. Não dá nada ver esse filme de terror, assistir esse MMA. Sabe, esses crentes muito lado. Eu vejo as músicas Caetano Veloso, é só arte, gente. Isso não faz mal nenhum. Eu ouvi essas músicas. Gente, olha aí como não acontece nada. Não acontece nada. Também as cãs se espalharam sobre ele. Tá fraco, tá velho. Não sabe. Tá fraco, tá velho, tá retrocedendo, cada vez mais fraco, os inimigos se comendo à força, comendo pelas beiradas, e ele não sabe. Mas por que eu tô indo para trás? Por que tudo que eu faço dá errado? Por que tudo que eu ponho a mão dá errado? Meu Deus, o Senhor não me ama, o Senhor não quer me ajudar, por que o Senhor não me escuta? O Senhor tem filho predileto, o que está acontecendo? Olha, o inimigo está tendo acesso, e a pessoa não sabe. A pessoa não sabe que o inimigo... Estou bem quietinho aqui, mas eu tenho acesso. Forte isso, né? Então, pecado, pregação. Posicionamento, vem o próximo, perdão. E de perdão vem o quê? Poder. Se separar, Humberto, era forte. Mas se misturar, sempre que Israel se misturava com aquilo que dava alegria ao diabo, ficava fraco. Então você ouve uma mensagem, Silvano, você nunca vai ficar igual. Ou você vai ficar mais forte ou mais fraco. Não tem. O mesmo não sai. Depende da tua resposta, vai ficar mais forte, e depende da resposta, vai ficar mais fraco. Por isso que tem pessoa que ela vai ficando tão fraca, chega uma hora que ela não consegue mais nem ir no culto e nem sentir mais prazer. E o mundo vai ficando cada vez mais interessante. Os amigos do mundo, que são legais da igreja, são todos hipócritas, aqueles irmãos lá, e aí ela começa a repensar. É o cão que volta para o seu vômito. Vamos lá? 1 João 9. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. A pessoa vai mensagem, amém, Senhor, é verdade, tem misericórdia, sou eu que estou errado, não é mensagem não. Não é a palavra que está errada, não, sou eu. Olha que coisa linda, isso é errado. A Bíblia diz que há mais alegria de um no meio da multidão do que 100 que diz, graças a Deus, estou fazendo tudo certo. Aí ele leu ali, se confessarmos. Tem um C ali, sabe o que quer dizer? C é de verbo de condição, condicional. Ser perdoado. Ser perdoado. Isso é posicionamento. Deus não pode perdoar se eu não chamar pecado de pecado com a intenção de abandonar. Leia para mim, por favor, missionário. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem o confessa e os abandona encontra misericórdia. O que o diabo diz? Esconde seu pecado, ninguém vai ver. Larga de ser. Esconde o seu pecado, a professora não vai ver. Você é inteligente, esconde o seu pecado. O que diz ali onde você leu? O que esconde seu pecado não prospera. Tudo que fizer vai dar errado. Tá urucubaca. O que esconde o seu pecado, Heitor, tudo que fizer vai dar errado. Escondeu do pai, da mãe, do professor, escondeu da sociedade, do pastor, mas não escondeu nem de Deus, nem do diabo. O que esconde o seu pecado não prosperará, mas aquele que confessa com a intenção de abandonar terá misericórdia de Deus. O que o diabo diz? Esconde isso. Esconde, disfarça. Ninguém vai descobrir. Finge. Esconde. Disfarça. Baixa o tapete, Ninguém viu. Aquele que confessa terá misericórdia. É melhor chegar e dizer assim: mãe, fui eu que quebrei o prato. Porque Deus vai ser seu advogado. A verdade. Assim, olha, eu estava sentado, meu cachorro foi lá e deu uma patada lá em cima do coisa. Você sabe bem que eu tô banhando. Ai, tadinho, você se assustou, filho. Ele me deu um susto, tal, assim. O cachorro já me salvou. Você sai... O cachorro já me salvou. Já te salvou, mas ele abriu o armário e derrubou um prato alguma vez? Não. Esdras 9, versículo 11 e 12. Os quais ordenastes por intermédio
de teus servos, os profetas, dizendo... Olha só, preste bem atenção, leia bem devagar, Marcelo, olha, preste atenção. É o último versículo que nós vamos ler, presta lá. A terra em que estáis entrando para possuir é uma terra imunda. Pausa. Preste atenção, Israel. A terra que vocês estão entrando a possuir é uma terra contaminada. A comida está contaminada, as pessoas, a programação, tudo é pecado, pecado, pecado. Oportunidade, pecado, pecado. Preste atenção. Vocês estão entrando em um terreno perigoso, campo do inimigo, esse mundo jaz o maligno. Vocês estão aqui com peregrinos e forasteiros, vocês não estão aqui em todo lugar. Amizades pecaminosas, programações pecaminosas, internet pecaminosa, conselhos pecaminosos. A terra que vocês estão entrando é uma terra pecaminosa. Aí ele dá um conselho, vamos lá? Pelas imundícias dos povos das terras, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Tanta corrupção que a terra inteira está corrompida. E por causa dessa corrupção, eu estou contra eles e estou a teu favor. Eles estão contaminados e querem contaminar vocês. Estou contra eles. Estou dando a terra deles para vocês, porque eu estou contra, por causa do pecado deles, a terra está amaldiçoada. Aí ele diz... Por isso, não. Por isto, presta atenção. Por isto... Não deis vossas filhas a seus filhos, e não tomeis suas filhas para vossos filhos, nem procureis jamais a sua paz ou a sua prosperidade, para que sejam fortes. Para que sejam fortes. Não se misture com essa gentalha, para que vocês sejam fortes. Se você ficar ouvindo o conselho dos ímpios, você vai ficar fraco. Nosso mundo é ali. Fica vendo MMA, fica. Fica assistindo futebol, fica. Fica vendo novela, fica. Fica vendo filme de terror, fica. Fica ouvindo esses youtubers com problemas sexuais, fica. Não dá nada para você ter cabeça feita. Posso estar no meio do carnaval lá, eu estou com Jesus. Posso estar ouvindo aqueles cantores satanistas lá, mas na verdade não me afeta em nada. Ledo engano. É a mesma coisa que eu em Chernobyl diz assim, isso aqui não é radioatividade, não me afeta em nada. Estou te avisando que é radioativo. Não, isso aqui não me afeta em nada. Radioatividade espiritual. Deus está avisando. O que é contaminado, contamina. Não contamina. Eu sou mais sábio que Deus. Deus escreveu isso. Contamina. Não vos mistureis para que sejais fortes. Terminou o versículo? E comais o bem da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Para que vocês sejam fortes, abençoados, como o melhor dessa terra. E isso ainda vai acontecer de geração em geração, geração, toda a sua geração será abençoada. Se você não se misturar. Não basta temer ao Senhor. Provérbios 3, 5, 7. É preciso se apartar do mal. Tem gente que diz assim, eu amo Jesus, mas não abre mão do Santo Expedito. Eu amo Jesus, mas olha, tudo por Jesus, nada sem São Cipriano. O outro crê em Jesus mais no horóscopo. Em Jesus mais o patuá. Em Jesus mais o benzimento. Em Jesus mais a pedra da sorte. Em Jesus mais eu creio em Jesus, mas São Longuinho também me ajuda a achar essas coisas perdidas. Eu creio em Jesus, mas eu sou devoto de Santo Antônio. Gente, Santo Antônio, olha, ele está pertinho de Deus. Eu clamo a Santo Antônio e ele fala com Jesus, que fala com Deus, e aí ele é meu intermediário. Se tua fé não tiver 100% no Senhor Jesus Cristo, você está contaminando. Porque não há nenhum intermediário entre nós e Deus, senão o Senhor Jesus Cristo. Então cuidado que a tua fé não esteja misturada. A paz do Senhor Jesus Cristo, missionário Marcelo. Depois do Apocalipse, Deus vai criar uma nova terra? Sim, com certeza. Deus fala novos céus e nova terra. Depois que ele... Nós vamos ver a dispensação agora. Isso é uma dispensação da graça. A qualquer momento a igreja vai ser arrebatada. Teremos 7 anos de tribulação, onde o diabo vai reinar na terra. Vai ter todo o poder e vai soltar do abismo os piores demônios. E vai promover o caos. 7 anos. Depois de 7 anos viremos com o Senhor.
e onde com um assopro o Senhor lançará eles no abismo, ficarão presos ali por 1000 anos, demônios para presos por 1000 anos. Haverá um milênio na terra com as pessoas que não morreram na grande tribulação e nós governaremos, conforme a patente. Conforme as boas obras será o galardão. Conforme o galardão, se você tem muito galardão, vai ser um governador, ou vai ser até um presidente da república. Você vai governar territórios, onde você vai ter condição de orar pelas pessoas que não têm uma perna e nascer uma perna. Você vai ser como um anjo de Deus nessa terra. Você vai poder ir para todos os países que você quiser, Heitor. Você vai poder voar, você vai ser um corpo glorificado. Você não vai ser tentado no milênio, porque você já está com o corpo glorificado. E nós governaremos com Cristo durante 1000 anos. Depois de 1000 anos, o diabo será solto e enganará todas as nações que virão contra o Senhor. E o Senhor, então, aí terá uma batalha final, Gog e Magog, e depois virá o juízo final. Depois do juízo final, antes do juízo final, nós estamos falando ali dos galardões, que são muito importantes, que serão, logo após isso, será as coroas, os galardões, depois será o juízo final, e aí Deus fará novos céus, nova terra, e haverá a eternidade. E a eternidade é assim. Veja só como é a eternidade, Heitor. Marcelo. Um pássaro voa 1000 anos. De 1000 em 1000 anos. Ele passa o biquinho dele assim, ó, na montanha. Entendeu? Aí ele dá uma volta e vai mais 1000 anos. Vai... Quando aquela montanha estiver toda esfarelada pelo... Uma montanha. Todo espalhado, só uma vez só uma vez, Heitor, com o narizinho dele. Quando aquele freak dele de 1000 anos esfarelar toda aquela montanha e ficar pó, a eternidade começou, entendeu? É só isso. Valeu, amigo. Missionário Ivana. A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui em Romanos 1,17 diz: o justo viverá pela fé. De um modo geral, a vida cristã é uma caminhada de fé, verdade. Não uma caminhada de sentimentos. É verdade. Os sentimentos vêm e vão, mas os justos verá pela fé. Pela fé. E assim uma decisão. Essa é a decisão, né? De não pecar, de não fazer as outras pessoas pecarem também, né? E se arrepender quando falhar. E se arrepender, né? Quando esses dias eu estava até... Engraçado como o Espírito Santo trabalha em nós, né? Eu estava assistindo um filme e esse filme acabou me trazendo um sentimento que quando eu tinha 13 anos o meu pai foi atropelado, sofreu um acidente e a pessoa que fez isso foi embora, né? Deixou ele na rua sozinho e eu tinha 13 anos. Então esse sentimento de raiva, Sim, né? Da injustiça. Então, quando eu me converti, a primeira coisa foi assim: eu já perdoei a pessoa que atropelou ele. A pior coisa é tratar superficialmente, dizer eu já perdoei. Eu perdoei. Curar superficialmente a ferida. E pra mim aquilo estava perdoado, porque eu não lembrei mais daquilo, né? Mas daquela pessoa lindo, com né? raiva. Tá. E eu assistindo esse filme, tinha uma parte que falava de você limpar o seu coração para que coisas novas venham, né? E eu comecei, aquele sentimento veio e falei, eu não perdoei aquela pessoa, porque eu nunca orei por ele, eu nunca orei pela família dele. E aquilo me deu uma angústia, uma coisa tão ruim. Eu falei, nossa, eu venho esse tempo todo me enganando. Sim. Né? Porque eu não... debaixo do tapete. Debaixo do tapete. Porque estava tão lá no fundo isso, porque é uma coisa que magoa, insignificante. Né? Eu falei, eu não perdoei ele, eu não... Talvez... Quando meu pai faleceu, por eu ser muito nova, alguma coisa, eu também fiquei com raiva dele. Falei, como assim ele morreu e nos deixou? Ele não tinha direito, né? Não tinha direito. Então, isso tudo foi trazendo, eu falei, Deus, me perdoa por eu ter me enganado, né? De falar, eu perdoei. E falar para as pessoas assim, não, eu já perdoei, nossa. E aqui, assistindo um filme, né? O Espírito Santo trabalhou e falou, não, você tem que perdoar. E ali, aquele momento, sim, eu perdoei. Porque eu consegui orar, eu consigo orar agora por ele, pela família dele. Que bom, foi um romper, né? E foi um romper. E muitas vezes a gente faz isso, né? A pessoa magoa a gente, ou faz você tá perdoado, coisa. Em nome de Jesus. Bem isso mesmo. Não, porque eu sou muito super eu não guardo mágoa, eu sou muito amoroso. Então eu já perdoei, eu não quero nem pensar, ficar com mágoa, né? No meu currículo. Então, assim... Não, realmente pedir uma guerra. Deus, se disser que não é uma guerra, está se enganando. Está se enganando. Se você pensa que o perdão não é um milagre, que o perdão é uma coisa simples, ou que
realmente ter o coração limpo é uma coisa simples, você não conhece o reino espiritual e a carne e essas batalhas intensas. Então quem diz assim, meu coração está tão limpo que eu amo todo mundo o tempo todo, já perdoei todo mundo, está se enganando, porque nós temos conflitos às vezes que as pessoas nos irritam, e nós temos que chamar isso de pecado, porque se nós dissermos que ele não existe, ele vai continuar. Amém? E é pela fé, né, pastor? Não por sentimentos. Sim, né? exatamente. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Silvana. Amém. Esse é o estudo que a gente tem que escutar de novo. E de novo. Sim. E de novo, né? Porque ele nos traz de forma bastante didática o processo, né? E é isso mesmo, a gente por vezes, pela religiosidade, a gente dá aquela carteirada, né? E, não, já está tudo certo. Graças a Deus, isso é evangelho. Só que aquilo foi para baixo do tapete e uma hora ou outra ele vai Meu subir. Deus. Ele vai subir. Eu tenho, assim, inicialmente eu pensava e depois eu falava, né? Alguma pessoa que começava a me elogiar ou falar alguma coisa, eu falo assim, faz o seguinte, pega isso tudo que você está falando, guarda, e no momento em que eu te decepcionar, você vai e se reporta a isso daqui. Por favor, lembra das coisas boas. Lembra disso daqui. Porque eu tenho certeza que num dado momento eu vou te decepcionar e você vai esquecer de tudo isso. Para reforçar, porque é assim que acontece. É assim que a gente... E a gente fica se apegando a essas coisas também. Porque eu fiz de bom, porque eu perdoei, porque eu não guardei mágoa. E a gente está se apegando ao quê? É verdade. Né? Ao que Verdade. some. No momento em que... Não é zen, né? Então, no momento em que eu coloco um quadro de homenagem póstuma ao ato que eu ajudei a velhota a atravessar a rua, eu já perdi o valor. Já perdi. Aquele momento eu perdi aquela atitude. Toquei a trombeta, eu perdi. Então, que a gente possa, com a esquerda, não lembrar o que a direita deu, né? E quando começar o soberbol crescer, em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia. Porque a gente começa a achar que a gente é melhor que os outros. Isso é muito perigoso, né? Todos pecaram, Marcelo leu? Todos pecaram, né? Nossa irmã quer falar alguma coisa, querida? Fica à vontade. Então, o pastor falou muito em pecado. Né? Pecado, pecado do meio. E pecado da grande. Eu sempre imaginei que pecado é um só. Tem pecadinho, tem pecadão, que tudo é um só. Que já que você pecou, é um pecado. Né? E sabia que existem níveis de pecado pelo seguinte sentido? Por exemplo, tudo pecado é pecado. Mas, por exemplo, se eu soltar uma velhota é um pecado. Mas se eu soltar e matar ela é um pecado maior. Se eu soltar e matar ela e roubar o carro dela é um pecado maior. Quer dizer, tudo é pecado. Se eu tirar 10 do Marcelo aqui é pecado. Mas se eu for lá no banco e atirar em todos os policiais e roubar o 1 milhão do banco é um pecado maior. Então existe pecado. Tudo é pecado. Mas tem pecados que agravam mais no sentido de prejudicar mais pessoas. Por exemplo, o pecado de um governante que tira o dinheiro da saúde para que as crianças todas morram no pronto-socorro é muito maior do que o pecado daquele funcionário que chega sempre atrasado e não cumpre as suas funções e recebe o salário. Então, existem graduações, tanto que o Senhor diz assim, maior pecado tem aquele que me entregou a ti, quando falou de Judas, que pecou mais do que todos. Então, existe maiores pecados. Mas a irmã está certo, todo pecado é pecado. Está certo isso aí. Então, era essa a minha dúvida. Né? Todo pecado é pecado. Por exemplo, se você mentir para mim, você está pecando. Sim. Mas você tacar a faca no meu estômago é um pecado maior. Se você, por exemplo, mentir para tua família é uma coisa. Agora, se você botar fogo na casa, é outro pecado. Então, nós temos que ver que existem pecados que são pecados mais graves porque prejudicam mais pessoas. Prejudicam mais pessoas. A mulher que se prostitui, ela está pecando, mas uma mulher que tem HIV e se prostitui só para passar HIV para as pessoas está pecando mais. Porque ela sabe que vai matar as pessoas. Então, existem coisas que são mais prejudiciais. Se eu te der um copo de água com sonífero, eu estou pecando. Mas se eu colocar veneno no copo, eu estou pecando mais ainda. Então, existem coisas que são mais pecaminosas do que outras. Mas pecado, todo pecado a gente não deve cometer, não. Porque pecadinho e pecadão, todos levam para o inferno. Todos. Amém? Deus te abençoe, minha querida. Humberto. Paz, boa noite. Paz. Glória a Deus, né, por essa palavra tremenda. O senhor falou, né, desde o início, todos pecaram. Deus, ele é Deus independente
de nós, nossa existência, não. Mas Ele nos criou para refletir a glória dele em nós, né? E por causa de Adão e Eva lá, toda a descendência, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E então nós somos destituídos exatamente daquilo para o qual Ele nos criou, né? Só que em Cristo, glória a Deus, nós podemos nos limpar, porque Ele já pagou o preço. Todo pecado. Todo pecado. E esse entendimento desse estudo de hoje que é muito claro, né? Que eu acho que é 1 Timóteo 2:5 fala, né, que só existe um Deus e só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E ouvimos uma palavra hoje. A gente sempre tem que falar a hora, né? Que não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos praticantes daquilo que temos ouvido. Só que como viabilizar isso? Como o senhor falou hoje. Praticar não é, eu vou sair daqui agora, então eu vou fazer. Ouvir. Isso que pega. Não. O praticar é você agora dobrar o nosso joelho e falar, eu ouvi uma palavra, como o senhor disse. A palavra não vai deixar nós igual quando a gente começou a ouvir ela hoje. Ou ela vai nos melhorar ou ela vai nos piorar. Dependendo do posicionamento. Depende de como que a gente reage a isso. Isso. É como o pastor sempre fala, a palavra de Deus, ela só expõe a situação que você está. Assim como um espelho. Cabelo despenteado, vou ficar olhando, eu vou ficar olhando a palavra, vou ficar olhando para o espelho, não vai acontecer nada. Não. Mas é posicionamento. Pega um pente, vai lá e penteio. Sim. Agora, eu ouvi uma palavra. E sei que para colocar em prática essa palavra, eu tenho que misturar ela com fé e oração. Exatamente. Na Hebreus 4:2 que fala, Hebreus né? 4:2. Que ouviu, mas não misturou. nada, mas não misturou com fé. Se a gente ouvir uma palavra e não misturar com qualquer fé, resposta que não seja arrependimento e fé, é indiferença, é distração, ouvi distraído. E o que ele pregou lá, Heitor? Não sei, eu estava contando as lâmpadas. Isso é computado como... É casa na areia, você não praticou, você nem... Não é que eu não... Óbvio, na carne ninguém vai conseguir praticar. Né? Porque a nossa... Como você não é a função da letra nos levar à ação. Isso. A função da letra é nos levar a Cristo. Levar a Cristo. Através do arrependimento e da fé. Então... Para mim valeu muito essa de hoje. Eu já ouvi pregações parecidas, assim, com o senhor mesmo, através do senhor, mas hoje para mim falou muito. Sim. Qual que é a nossa tarefa, realmente, de aprendizado? Eu ouço a palavra ela vem para nos santificar, para nos limpar, para nos mostrar áreas que a gente deve abandonar ou abandonar no sentido de Deus, eu reconheço. Né? Para mim pega demais. Ontem para mim, eu tenho Netflix aqui em casa, não vou mentir, né? E assisto muitos filmes. Para mim eu falei, Ellen, eu vou começar a orar e pedir Deus. Claro. Me tira isso. Assim como me tirou o futebol, assim como pode me tirar, e vai me tirar. Agora eu ficar naquilo que não posso. Não. Isso eu já vou parar porque o rapaz falou, eu vou parar porque o pastor falou, não. Eu não estou aí seguindo entra numa homens. religiosidade. Entra e Deus não se agrada. E aí vira aquela coisa homens. horrível. Ainda mais que eu tenho 2 filhos, que eu vou falar assim, não, eu vou orar. Deus vai me revelar, vai me tirar esse gosto. Exato. Eu vou, e como aí, o dia que eu senti alegria em cancelar a Netflix, é porque Deus me libertou. E aí aquela coisa que o senhor sempre fala, se tem uma criança com um carrinho soltando tinta azul, não adianta falar assim, dá esse carrinho aqui, piada. Ele vai falar, não dou, porque é a única coisa que ele tem. Agora se eu chego com um carrinho, com controle remoto, bacana, ele vai falar, pô, isso aqui não interessa mais. Então, o que é o melhor? Melhor é você ter uma vida, uma intimidade com Deus cada vez maior. Esse é o carrinho com controle remoto que a gente precisa. Porque o prazer, quando a gente começa realmente a viver o Cristo mesmo, quando começa a ter essa revelação do Cristo em nós, esperança da glória, o nosso parque de diversões, como diz o pastor, é curar enfermos, é expulsar demônios, é pregar o evangelho, meditar na palavra. Verdade. Isso se torna muito mais interessante que qualquer Netflix, né? Eu não sou hipócrita de falar, eu cheguei nesse ponto. Estou longe, mas longe, bota longe ainda. Mas Deus está me transformando. Se eu tivesse que assistir um desses filmes da Netflix, isso seria muito dolorido para mim. Eu faria isso se tivesse que fazer, certamente. Mas para mim seria um peso. Seria realmente algo assim que não me traria prazer. Então, como o Humberto falou, se Deus colocar prazer... Nós falamos na reunião anterior, Silvano, que fica um vácuo. Todo hábito tem que ser destruído por um outro hábito. Senão se torna religioso. Porque é muito importante que se eu largar a Netflix, que Deus me tirar a Netflix, não é eu largar, pelo amor de Deus, eu largar a religião. Se Deus tirar de mim a Netflix, eu tenho que ter algo para substituir, senão fica um vácuo, né? E aquilo que a irmã falou foi uma coisa muito importante, irmã, de pecados, todos os pecados é pecado. Você sabe de uma coisa? 90% das pessoas vão para o inferno porque elas pecam pouco.
Uma pessoa que ela peca pouco, ela é socialmente boa. Eu não mato, eu não roubo, eu trabalho, sou um homem de família, eu vou de casa, eu só também cervejinho, meu futebolzinho ali, eu não faço mal para ninguém. Então o grande problema é que o pecar pouco leva para o inferno, porque a pessoa não precisa de Jesus. Quem precisa de Jesus é aquele assassino lá, que lá precisa se converter lá na prisão, lá, aquele fascínio lá, precisa de Jesus, aquele miserável, que já está no quinto dos infernos. Eu tenho que matar esse homem. Eu, se fosse, olha, irmão, eu acho que tem que colocar num poste e metralhar, porque ele é um pecador. Agora eu trabalho, eu sou honesto, todos pecaram e carecem da glória. Nossa, que forte você falou agora. As pessoas vão pro inferno porque pecam um pouco. Acho que aqueles pecadinhos que não precisa de Jesus. Assim. Não precisa de Jesus. A minha vida é certinha, faço minhas boas obras. Gente, olha, caraca, o máximo que eu faço no final de semana é ir numa roda de samba no barzinho com meus amigos. Tenho direito, né? Gente, eu de casa pro trabalho, não traio minha esposa, eu não roubo, eu não mato. Eu sou uma pessoa boa, honesta, sou religioso, sou devoto. Acendo a minha velha, eu faço as coisas boas, gente. Isso é verdade. Isso é forte, né? João 5, 39 e 40, missionário. João 5, 39 e 40. 39 e 40. Preste atenção, o leitor vai ler para nós. Qual a função da palavra? A função da palavra é nos chamar para... Vocês estudam? 5, 39 e 40, amigo. Pode ler devagarzinho. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Mas, fica só. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu vou na igreja, eu escuto a mensagem, eu coopero na cantina, eu tenho entretenimento. Sabia que eu dou aula para as crianças? A pior coisa é você pensar que você é salvo pelo culto ou pela pregação da palavra. Você não é salvo. Vocês pensam que são salvos de ouvir a palavra, de frequentar a igreja. Vocês pensam que são salvos por quê? Porque vocês estão ouvindo a palavra e frequentando os cultos, não perde um culto. Mas vocês ouvem a palavra e não tomam um posicionamento, uma atitude de vir, ter relacionamento comigo, se arrepender, chorar aos meus pés, chamar pecado de pecado. Vocês não tomam nenhuma atitude. Vocês ouvem, ligam o carro e vão embora. Ouvem, ligam o carro e vão embora. Mas vocês estão pensando que a palavra salva vocês? A palavra está chamando vocês a um relacionamento e arrependimento. Não é a palavra que está chamando vocês para ouvirem e trabalhar na igreja e ter atividade e entretenimento na igreja. Ouvirem, ter atividade na igreja e ouvir e estar na igreja. Não, esse ouvir chama um posicionamento. Foi o que o Humberto falou agora há pouco. Posicionamento em cima da palavra. Conforme a atitude que nós tomamos depois da palavra, nós somos terra boa ou terra ruim. Ouviu essa palavra? Estou no carro. Ali está a diferença. É terra boa ou terra ruim. O terra ruim, nem lembro do que ouviu, não vai tomar atitude nenhuma para mim. Mas o terra boa do Senhor, aquilo que eu ouvi lá, me pegou, Senhor. Me esclarece aquilo e começa. Que nem a vaca ruminar, isso aí é terra boa. Concluído? Amém. Glória a Deus. Mas pegou também, agora você falou realmente, né? Mais fácil, às vezes, um assassino, alguém assim, que pecou muito. Jesus disse. As prostitutas entram adiante do céu do que vocês. Aí eles disseram que a profissão mais antiga, que Jesus disse que as prostitutas não salvam, as prostitutas que se arrependem antes de vós, não é as que continuam na prostituição. Eles, e nem vendo isto, vocês se arrependeram. Nem vendo a prostituta se arrependendo, do ladrão se arrependendo, nem assim se arrependem. Graças a Deus, aquela miserável se arrependeu. Aí aquela pessoa não veio no culto hoje, bem que ela precisava ouvir isso, porque olha, estava certinho essa mensagem para ela. Ou aquela coisa do cotovelo, sabe? Tá vendo? Tá vendo? Olha aí, ó, para você, entendeu? A pomada é para nós, não é para o outro. Cada um de nós tem áreas que precisa mudar. Amém? Ellen? Eu ia falar bem isso. Tem
o hábito, né, de apontar, né, e não é para mim. Sim. Amém. Eu recebo essa palavra. Não, Sou quase eu nunca que é para faço nós. essa transformação. Né? O diabo é astuto, impermeável. O que é? Word proof é a prova da palavra, sabe? A palavra bate, ela escorre. Graças a Deus que eu não preciso dessa palavra. Ela tem um Scott Guard, a prova da palavra, sabe? Que a palavra não pega. E daí só para deixar aqui, tem João 1, 5, não, 5. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Sim. Portanto, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivermos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Muito bonito isso aí. Foi o que ontem o pastor Ricardo pregou. Diz que é evangélico, mas não tem obras. Não tem evidência nenhuma. Diz que é evangélico, mas o comportamento dele é igualzinho aos ímpios. Mentira. Quem é de Deus tem um comportamento transformado. Mentira já é pecado. Já é o primeiro, né? Então, o primeiro foi a incredulidade, como nós falamos. Da incredulidade vem todos os outros pecados. Se a mentira é uma delas. Amém? Victor, quer dar uma vez pro Chico? Pergunta lá pro Chico se ele quer falar alguma coisa. Chico. Lá no céu a gente vai poder fazer o que a gente não conseguiu fazer aqui na Terra? Por exemplo. Tipo, viajar. Coisas. Viajar, voar, conhecer todos os países, né? E ser jovem para sempre, não se cansar e comer daquelas árvores que Deus criou, porque Deus criou milhares de árvores frutíferas, tem muitos frutos do Nordeste que a gente não conhece, a gente vai poder provar todos esses tipos de alimento e poder viajar e correr e voar e ser transladado de um lugar para o outro sem se cansar assim. E muito mais, Heitor, você não imagina as coisas boas. Leia para mim 1 Coríntios capítulo 2. E sabe, Heitor, você sabe quando uma pessoa te ama muito e quer fazer surpresa para você? Ela tem um monte de coisa que ela fez, mas ela não vai te contar, porque é uma surpresa. Se contar não é mais surpresa. Leia para mim, por favor, 1 Coríntios 2, versículo 9. Bem devagarzinho. 2:9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, coração nenhum imagina as coisas boas que Deus tem preparado para aqueles que o amam e que perseverarem até o fim. Por isso que eu sempre pergunto para você, Marcelo e Heitor, vocês nunca vão deixar Jesus, né? Porque não adianta ficar um tempo na igreja e depois virar as costas. Agora não quero mais. Isso aí é para aquele que vai até o fim. Amém. Amém? Nós vamos orar no geral, depois eu quero fazer uma oração especial pelo Marcelo. Alguém tem algum pedido? Tá tudo bem? Fez o exame lá? Como é que é? Tá tudo bem? Fala aí. Tá. A cirurgia está para ser agendada já, Sim. mas está tudo na Tá mão bom. de Deus. Tá. Que bom. Melhores mãos não podia ser, né? Amém. Pai, também incluir, também... Eu preciso de oração para uma... Hoje eu fui fazer uma visita lá no Sim. Hospital São Vicente, lá no sítio. Sim. Uma senhorinha, ela, quando é pequena, ela caiu, né? Então ela ficou com as perninhas que entrou, todas as pernas. Ah, meu Então Deus. daqui pra cá é tudo amortecido. Só que deu pneumonia dela, daqui agora ela tá... Mas ela tá nos últimos, né? No hospital. E ela recebeu Jesus? Ainda não. Isso é o principal. Ainda não. Mais importante que a cura dela é Eu ser tive a salva. oportunidade de conversar com a irmã dela quando eu estava lá na minha irmã, tudo mais. Bom, semeado foi, né? Deus vai preparar. Amém. Vamos orar então? Inclui também nosso irmão Humberto, que não pode estar aqui. Como é o nome da irmã lá? É a Fátima. A Fátima. E a tua filhada lá? Como é o nome dela? Andressa. Andressa, né? Alessandra, desculpa. Alessandra e... Onde que eu tirei Andressa? Como é que é o nome minha? O Cauã. Andressa também está Andressa incluída também, por Jesus. E você que está ouvindo também aí, está incluído, tá bom? Pai querido, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Leva-nos ao arrependimento, porque o arrependimento é dom de Deus. Nós não conseguimos nos arrepender. Judas tentou se arrepender, mas teve remorso. Remorso não é arrependimento.
Arrependimento é milagre. Mas isso já é matéria para o ano que vem, na próxima reunião. Dom do arrependimento. Pai querido, obrigado e nos ajude a sermos ouvintes e faz-nos lembrar e faz-nos crescer. Profetizamos saúde, prosperidade, dons, graça, unção. Que o ano de 2020, como diz o